Graça e paz, muito bom dia, uma excelente manhã de segunda-feira para você, para sua casa, para sua família. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o tema O que te importa? E essa não é uma frase minha não, viu? É uma frase do próprio Cristo, gente. João capítulo 21. Hoje eu leio na NVT, que é a nova versão transformadora, a partir do verso 18, que diz assim: E lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão onde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus lhe disse: siga-me. Gente, primeiro para a gente se situar dentro desse texto, estamos em João 21. Então aqui Jesus já havia sido morto, crucificado e já havia ressuscitado. E agora, esse momento em especial, Jesus já havia acabado de confrontar Pedro. É com ele que Jesus está falando aqui. E quando eu digo confrontá-lo, diz respeito àquelas três perguntas, né? Ô Pedro, você me ama? E o Pedro, te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus fez isso 3 vezes, até que o Pedro fica triste, né? Na terceira vez ele responde: o senhor sabe tudo, o senhor sabe que eu te amo, então faz o que eu te chamei para fazer. Isso aqui era a direção de Jesus para o Pedro. Aí então Jesus vai explicar para o Pedro que a morte de Pedro iria glorificá-lo. E de como que Pedro iria morrer, como seria isso na vida de Pedro. Então, no versículo 20, gente, continuando, Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia. Ora, nós estamos falando de João. João é o discípulo amado. Então, quando Jesus viu a João atrás de Jesus, então Pedro perguntou: Senhor, e quanto a este? Você consegue imaginar a cena? Porque, afinal de contas, Jesus está falando com Pedro de uma morte que Pedro encararia e como é que ele teria que lidar com isso a fim de que o Senhor seria glorificado. E é uma conversa difícil. Está falando sobre como ele morreria para glorificar o Senhor. Então Pedro olha para trás, vê João e diz: tá bom, e com ele? Porque comigo o senhor está dizendo que o negócio vai ficar difícil, eu vou passar uma lenha aí. Mas e para ele? O que o senhor tem para ele? E é neste momento, no verso 22, que Jesus responde a Pedro dizendo: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Segue-me tu. O que lhe importa? Por isso que eu coloquei o tema do nosso devocional hoje, exatamente essa pergunta de Jesus, né, para Pedro. O que lhe importa? É interessante como nós vivemos, e agora com as mídias sociais e o boom da internet, né, nos comparando. Ora, isso aí é o que o senhor tem para mim, tá? E para mim tá difícil, mas e para ele? E para o fulano? E para fulana? Não, porque se estiver difícil para todo mundo, tudo bem, mas só vai ficar difícil só para o meu lado? E aí Jesus diz: olha, se eu tenho para ele um outro plano, se eu não quero nem que ele morra, permaneça vivo até eu voltar, o que você tem com isso, Pedro? O que eu tenho para você, você deve gastar energia, força, oração, empenho no que eu tenho para você. E esse é o recado do Espírito Santo para nós nesta manhã. Ao invés de nós gastarmos forças e energia no que o outro está fazendo, ou no que o outro deixa de fazer, é tempo, segundo o próprio Cristo, de nós focarmos na nossa carreira, naquilo que o Senhor tem para nós e ali gastarmos a nossa força e a nossa energia. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por mais uma manhã. Meu Deus, e há um Senhor puxão de orelha da parte do Senhor para nós, porque entendemos, meu Pai, que às vezes estamos mais preocupados, estamos gastando um tempo que nós não deveríamos, examinando o vizinho, quando na verdade precisaríamos, meu Pai, com foco, força, energia, gastar mais tempo conosco,
Afinal, cada um prestará contas de si mesmo ao Senhor. Ajude-nos a entender essa verdade e vivê-la para a tua glória, Pai. É a nossa oração de hoje. Em nome de Jesus. Amém.